Cafezinho no STJ Podcast. Os números aí, você, como um bom estudioso do STJ, Paulo Vitor, você sabe que o cenário só está piorando em, número, em relação aos números, né? Só para você ter uma Sim. ideia, né? Só para a pessoa que nos ouve ter uma ideia. A gente teve uma reunião no começo agora de agosto, em que a gente ficou em primeiro lugar no mês de junho na estatística. E mesmo tendo ficado em primeiro lugar no mês de junho na estatística e fazendo uma produção muito em razão da excepcional incrementação dos números do STJ, a gente ainda ficou no saldo devedor, meu cara. Então a gente está tendo Sim. que debater aqui uma estratégia em razão da vazão de processo que está aumentando muito, muito. O número está muito alto, Paulo. Isso que eu posso dizer é isso, cara. Sei bem como é. Fazia justamente essa gestão estratégica aí para compensar a entrada, saída, né? Então, sei bem como é. E agora eu até escrevi um artigo em homenagem ao ministro Buzzi, né? Porque os 13 anos dele no tribunal. Isso. E aí eu fiz justamente uma análise histórica dele em razão da meta 1, né? Do CNJ, que é julgar mais, né? Então o ministro, ele, além de julgar mais, né? O mais importante, né, na gestão do STJ, na justiça como um todo, não é julgar mais, mas sim baixar mais, né? Porque não adianta nada eu dar a primeira decisão que considera como julgado para efeito da meta 1 e não finalizar, né, com que a gente sabe que tem uma sequência de internos, embargos, a taxa de recorribilidade no STJ é de 30 a 40% em média. Então, se a gente não baixar, né, o trabalho acaba se esvaziando, né? E aí não vê o resultado numérico, assim dizendo, né? Então eu sempre fui. E esse artigo que eu escrevi agora, publicou no Jota hoje, foi justamente isso. Eu analisei o STJ e a meta 1. Embora o STJ registre que ele cumpre a meta 1, se você olhar o acervo do STJ, ele é só crescente. Mas como assim, se ele julga mais processo do que ele recebe, por que que o acervo dele é crescente? Né? Então, tem esse artigo que eu escrevi agora, foi pro Jota, para justamente isso. Não tem que julgar, tem que baixar. Exatamente. A gente vive aqui, eu até converso com meus alunos na disciplina de recurso especial lá no DP, né, que a gente tem três metas aqui. Primeiro, decidir mais, né, do que a distribuição. Segundo, decidir os processos antigos. Terceiros, Sim, e a gente tem uma terceira meta que a gente chama de blacklist. Não basta ser antigo o processo. A gente tem que finalizar o processo para constar a baixa do processo. A gente tem que ficar com essa exatamente. todo mês, né, fazendo essa gestão. Tem que controlar isso. É a meta 1, que é a entrada, meta 2, que é processos antigos, e a meta 3, que não existe no CNJ, né? Eu até falei, o CNJ tem que ter a meta, né, que considera o baixado, porque precisa realmente baixar, porque senão o reloginho aí dos números não baixa, né? Então, essas três as metas a serem batidas mensalmente, meu caro. É complicado. Espero que você... Isso aí tem que ter um trabalho, isso aí tem que ter um trabalho de gestão, né? Então, antes de ser um bom julgador, o magistrado e sua equipe precisa ser um bom gestor, né? É isso que eu defendo, né? Hoje, principalmente no judiciário, né? Então, isso foi até objeto da minha dissertação de mestrado isso, né? Antes de ser um bom julgador, ele precisa ser um bom gestor, né? Sim, porque se não, não tiver um plano, né, um plano para dar vazão a esses processos, vai inviabilizar a prestação jurisdicional do gabinete, né? Aí fica mais complicado ainda a vida do jurisdicionado. Sim. É, o STJ já passou do seu limite operacional, né? Já passou. Você sabe o que é Não engraçado? dá. Porque, assim, lá nessa matéria de recurso especial que eu leciono no IDP, eu começo até com a brincadeira, né? A apresentação do tema, da disciplina para meus alunos. Eu coloco sempre um slide, né, de um filme da minha época, que eu não posso nem mais falar nesse filme, que eu estou ficando um pouco anacrônico, que é o Matrix. Né? O Matrix, lá, você lembra do Morpheus, não é isso? Que ele chega
pílulas, né? Uma que você vai continuar se enganando, né? E outra da realidade. Eu falo para eles, se vocês querem entender o STJ, vocês querem qual pílula? A da verdade, né? A da compreensão da realidade ou a que vocês acham que está tudo bem, né? E a gente vai seguir dessa forma, né? Aí todo mundo, não, vamos entender o que é o STJ na realidade. E aí a gente tem que ver que o modelo que hoje está no STJ, ele está exaurido. Ele já passou da exaustão, igual Sim, você mesmo sabe. já passou do seu limite operacional, eu falo isso tem tempo já. E se não fosse, né, algumas unidades aí que existem hoje com a presidência, já teria inviabilizado totalmente a atividade dos gabinetes, né? Realmente é uma situação complicada, mas a gente está aqui para discutir solução, né? Vamos discutir uma solução aí pro STJ. Ser otimista nesse ponto. E em relação a esses instrumentos, né, de otimização do STJ, e a gente vai falar da relevância, ele é um deles, né, eu sempre converso com meus alunos, sobretudo os advogados, né, que a gente tem que ter muito mais atenção hoje em relação à engrenagem do que os atores. Então, minha preocupação não é uma defesa de ponto de vista, sabe, Paulo Vitor? Exatamente mostrar a realidade do STJ, mostrar que está exaurido e que isso é uma possibilidade, a relevância é uma possibilidade da gente reescrever, né, o STJ, sobretudo em relação à prestação de mérito jurisdicional. Porque hoje o STJ, você acompanha os números melhor do que eu, até você fez, né, vários artigos sobre isso. Hoje, a taxa de sucesso nas classes do recurso especial e do Aresp, ela se apresenta em torno de 12%, né? Como eu brinco com meus alunos advogados, ninguém, quando vai levar a causa para o STJ, conversa com o cliente e fala, olha, a taxa de sucesso é só de 12%. Né? Isso faz o jurisdicionado assustar. Então, a gente tem que começar a entender essa realidade para melhorar essa realidade para que o STJ de fato aprecie mérito em relação aos recursos que são interpostos dentro de sua competência funcional, né? Então, a minha pretensão, pelo menos, é essa, Paulo. Sim, sim. E essa questão macro, ela é realmente, assim, até pelos meus alunos também lá, que eu dou aula, maioria advogados também, essa questão macro, ela é absolutamente desconhecida, né? Porque quem de fato, né, não advoga com instância no STJ, não entende o fluxo das demandas no STJ, né? Não tem a ideia da real distribuição de processos e não sabe, por exemplo, de quantos processos hoje estão em tramitação em cada gabinete de ministro, né? Se a gente for parar para fazer ver esses números, a pessoa, dentro desse choque de realidade, ela se assusta, Paulo. Sim. Eles nem sabem que existe um boletim estatístico do STJ, né? Nossa, olha, foi um dos instrumentos que eu mais utilizei na redação da minha tese de doutorado e da publicação comercial dessa tese. Então, é, isso, né? Nem um boletim processual para ver a dinâmica. E esses números falam, né? Eu até brinco que, na verdade, eles gritam, né? Grito. Demonstrando a realidade que a gente está conversando hoje aqui agora. É. E não basta apenas identificar os números, tem que saber ler os números, né? O pessoal não sabe ler os números, né? Então, além de não conhecer, quando conhece, não sabe fazer a leitura dos números, né? Então, assim, eu até brinco que o STJ, embora conhecido, ele no fim ele é um outro desconhecido ainda, né? Poucas pessoas sabem da sua dinâmica, do seu dia a dia. E a gente, como professor aí, a gente tem que difundir esse conhecimento aí para dar uma clareada, né, na necessidade de alguns instrumentos como esse, né? Mas a gente já fez esse aquecimento aqui. Quero agradecer aqui a entrada de alguns colegas, Luiz Vale, o Caio, alguns colegas já entraram aqui. É muito legal a participação deles. E nós já fizemos um aquecimento aqui, né, das problemáticas. E vamos entrar logo no nosso projeto aqui, a nossa ideia. Esse podcast aqui é algo descontraído, né? É pra gente conversar. E aí eu começo a partir de duas perguntinhas básicas, né, com você, saber aí como é que é a sua relação com o cafezinho do dia a dia e também saber como é que é a sua relação com o STJ, né? Pois é. Você acredita, Paulo, que o café tem
total relação com o STJ. Por que que eu te digo isso? Porque quando eu entrei no STJ, né, há 18 anos atrás, né, eu não tinha o hábito de tomar café. E eu entrei no STJ e nessa época que eu entrei no STJ, eu fui ser assessor da ministra Laurita. Eu mexia com processos da quinta turma, notadamente habeas corpus em processo penal. Então, assim, e já nessa época, a gente estava experimentando aqui no STJ um acréscimo do número de habeas corpus. Então, era muito habeas corpus para analisar todo dia em relação a liminares e também, né, minutar votos de mérito desse habeas corpus. E quando eu entrei, Paulo, o processo aqui no STJ era físico. Então, era aqueles calhamaços de leitura, né, que você tinha que destacar os pontos mais importantes, era muita leitura. E você sabe quando você fica lendo muito, sentado, né, num ambiente parado, vai te dando sono. E aí o meu companheiro de trabalho se tornou o café. Né? Então o STJ, esse café com o STJ, né, eu vivi os dois exatamente dentro do STJ. Então eu comecei a ter esse relacionamento com o café dentro do STJ, aí comecei a gostar de café, e dentro do café procurei um gosto, né, que eu mais me identificasse. E a partir disso, eu estabeleci, até mesmo no estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado, essa mesma relação com o café, né, enquanto meu companheiro de trabalho e de estudo, porque eu sempre, na redação da minha dissertação e da minha tese, eu tive dois companheiros, né, o café e o vinho. O vinho eu tomava, Paulo, para ler um livro, né? Então, eu fazendo minha pesquisa, eu tomava um vinho para vir inspiração em relação a uma ideia, né, que aquele livro que eu estava lendo poderia contribuir para a minha tese. Bem, com a inspiração, eu precisava escrever. E para escrever, eu trocava a chave, né? Aí eu ia para o meu café, aí o café me deixava diligente, pronto para escrever, e a gente, né? Então, veja bem, o café, ele faz parte, é meu companheiro, né, tanto de estudo como de trabalho, graças ao STJ, há 18 anos. Essa é a minha relação com o café. Todo dia tem um cafezinho, né? E aqui é engraçado, a gente, além de ter o café do tribunal, a gente aqui na assessoria cotizou e a gente tem uma máquina da Nespresso e uma da Dolce Gusto, de acordo com a preferência do café, né? Então você vê que o café é levado muito a sério aqui no gabinete na apreciação dos recursos especiais, Paulo. Exatamente, né? Também tinha esse apreço aí pelo café aí, a gente tinha o cuidado aí, né, de ter um café mais especial, né? A gente vai querendo, o gosto vai aprimorando, a gente quer um cafezinho melhor, né? E no STJ, você entrou que ano, então? Eu passei no concurso de 2004. Tenho 20 anos então. Eu fui nomeado na primeira leva do concurso de 2004. Que anos, 20 cara? anos. É, tempo. Tá? E como é que foi essa trajetória? Primeira gabinete da ministra Laurita? A minha lotação já foi no gabinete da Miss Laurita como assessor, né? E eu fiquei como assessor na ministra Laurita durante 9 anos. Depois eu saí do gabinete, fui para a seção de jurisprudência do STJ. A gente tinha aqui no STJ, nessa época, eu não sei se você chegou a ver esse, esse projeto que a gente tinha, que era chamado de comparativo de jurisprudência. Você tem um informativo de jurisprudência, que traz os dados, e lá na jurisprudência a gente fazia um comparativo de jurisprudência com indicação de temas que estavam sendo tratados de forma divergente pelas turmas. Esse instrumento de conhecimento, Paulo, o comparativo de jurisprudência, ele era de distribuição interna. Então, toda semana a gente distribuía para as sessões das turmas e para as sessões das sessões especializadas esse material em que a gente, pela pesquisa e pelo estudo, verificava a divergência entre sessões e entre turmas sobre o mesmo objeto. Então foi um período bem interessante, né, de estudo que eu tive. E fiquei só apenas 2 anos lá na jurisprudência, e aí eu vim ser assessor do ministro Marco Buzzi e estou há 12 anos com ele.
Praticamente quando ele entrou, né? Ele completa 13 anos agora. Eu entrei no gabinete acho que 6 meses depois que ele tomou posse. Né? Eu lembro desse projeto aí. Eu lembro, né? Com a Bárbara lá. Alguns colegas participaram também. É um projeto muito interessante, né? Eu tomei conhecimento aí. Eu trabalhei no STJ de 2006 a 2008 como estagiário. Então eu peguei o processo físico que você falou aí, né? Eu analisava a capa amarela, capa rosa, capa vermelha, analisava tudo isso, né? Eu peguei essa época e depois eu voltei em 2014, aí já tudo né, digitalizado, já outra rotina, né? Então eu consegui pegar esse antes e depois do SJ. Peguei antes do repetitivo, né, físico, né? Não tinha repetitivo, físico, e peguei depois, né, com o processo totalmente eletrônico e já com repetitivo. Então vivemos o mesmo contexto, meu cara. Sim. Ótimo. Então, bom conhecer aí. Eu não sabia do seu percurso aí no STJ, aí, de ter passado pela terceira sessão, pela jurisprudência, e estar hoje no direito privado, né? Eu fiz diferente. Ah, foi? Eu trabalhei no público e aí depois no privado. E não foi só isso não, só porque a gente está conversando aqui, né? E a gente chegou nesse ponto. Foi assim, Paulo, eu fiz duas especializações depois que eu me graduei. Uma especialização em processo penal e uma que foi lá na Escola Superior do Ministério Público do DFT, a minha especialização em processo penal. E eu fiz uma especialização em processo civil, que eu fui até colega do Becker. O Becker, eu conheço o Becker há mais de 20 anos, a gente foi colega da mesma turma de especialização de processo civil lá do CEUB. E aí o que acontece? Eu tava nessa turma, veio o convite pelo Thompson para eu dar aula no CEUB, só que como eu estava no gabinete da Laurita, mexendo em habeas corpus, eu já tinha uma especialização em processo penal, eu comecei a lecionar no CEUB processo penal. Então, durante 7 anos eu dei aula no CEUB de prática processual penal e processo penal, enquanto eu estava com a Missa Laurita, né? Exatamente por conta do trabalho no STJ e por uma das minhas especializações sem processo penal. Quando eu fui para a jurisprudência, eu saí, eu falei, não, agora eu vou voltar para a minha área, que é o processo civil, né, que eu gostava mais, né? Aí eu comecei a fiz o mestrado em processo civil, fiz o doutorado em processo civil e troquei de lado, não volto mais para o penal, meu cara. O penal, a priori, não vai ter relevância e está sofrendo com o bagaceiro, tá? Pois é, mas olha só que interessante, já deve fazer um esquenta para o assunto de hoje, né? Quando eu publiquei a versão comercial da minha tese de doutorado, eu fui nos gabinetes dos ministros e fiz a distribuição, né, de um exemplar. Conversei bastante com o ministro Ribeiro Dantas e com o ministro Joel Ilan, Sim. ambos da terceira, né? E os dois estão muito preocupados, né, em viabilizar, para você ter ideia, a relevância na área penal, né, fazendo uma modificação primeiro gradativa. Qual que é a primeira modificação que eles pretendem para levar a relevância o âmbito do penal? Tem um projeto hoje que é capitaneado pelo ministro Ribeiro Dantas, junto com o ministro Joel Ilan, que é uma possibilidade de uma mudança regimental no regimento do STJ, né, possibilitando a interposição, a oposição, né, a oposição de embargos de divergência em sede de acordos proferidos em habeas corpus. Porque hoje se tese em habeas corpus, né? A gente tem que entender a realidade. Então, assim, se isso passar, então se você tiver abertura, né, do cabimento de embargos de divergência a partir de julgados em habeas corpus no STJ, aí eu vejo a possibilidade com a tal da lei de regência, né, da relevância, que vai jogar tudo para o regimento interno do STJ, para a sua procedimentalização, fazer essa extensão. Então, assim, eu vejo no futuro uma possibilidade muito ampla, né? Se o tema da relevância vir, essa extensão que eu estou te passando, meu caro. Eu também já tomei conhecimento dessa ideia da divergência para o HC, né? E eu acredito também que a terceira sessão não vai dar algum jeitinho, não sei o que,
para tentar realmente controlar o HC, porque o volume que está realmente é muito alto. Passou por momentos, né? Um grande boom de processo era segunda sessão, aí conseguiu corrigir com repetitivo, conseguiu corrigir a primeira sessão com os repetitivos. Só que aí a primeira sessão, a terceira sessão não conseguia trabalhar muito bem com os repetitivos, né? Hoje que ela está começando a afetar mais e o HC ao mesmo tempo subiu. Então a gente sabe que os ministros, né, estão preocupados, né, com isso e em algum momento eu acredito que deve ter uma solução aí para tentar minimizar esse volume de habeas Olha, corpus. só para você ter ideia desse volume de habeas corpus, já que a gente está falando de conhecer o STJ, né, por dentro, nessa conversa que eu tive com o ministro Joel Ilan, ele falou que chega a uma média diária, né, uma média diária de, por gabinete, uma média diária por gabinete de mais de 50 habeas corpus. Então, assim, uma média diária. Então, assim, tem gente lá que fica só para auxiliar o ministro em exame de liminar. Não faz nem mérito, porque não sobra tempo. Tanta liminar vai ser apreciada que tem que ter uma pessoa destacada para auxiliar o ministro só em relação à liminar. Pra você ver como que as coisas acontecem aqui. Não, com certeza. E aí precisa mais ainda do magistrado gestor, né? Para tentar controlar, né, esse volume, controlar a entrada, né? Você tem que ter uma boa porta de entrada para você, né, não se perder na distribuição, né? Eu acho muito importante. Conversei também com o ministro Reinaldo algumas vezes e a gente enfatizou que precisa de uma boa porta de entrada. Todo gabinete precisa, né? Mas o penal atualmente precisa mais ainda de uma boa porta de entrada, né? Eu E esse volume é alto mesmo considerando a presidência, né? A presidência ainda analisa habeas corpus. Sim. A gente teve aquela alteração regimental no artigo 21, né? Que esses processos, tanto o recurso especial quanto os ARESPs e também os HCs, eles são primeiro atribuídos à presidência, né? E a presidência, pelo núcleo que eu vi com meus alunos, né? É o maior gabinete, é o Sim. maior gabinete Jota, né, eles fazem essa análise de, primeiro, dos requisitos de admissibilidade, segundo, da análise de suficiência, né, para depois fazer a distribuição a um relator por sorteio. Então, assim, existe já um filtro no STJ, né, mesmo com esse filtro ainda a gente tem essa situação. Não, aproveitando aqui falando de números, em 2023, a presidência, só a presidência baixou um quarto dos processos baixados pelo STJ. Só a presidência. Isso. Então acaba sendo um outro desconhecido também a atividade da presidência, né? Então eu acho que é um ponto que precisa ser melhor estruturado, melhor divulgado assim o trabalho da presidência, porque o pessoal acha que vai cair direto no gabinete, né? Não vai, né? E é só a presidência para salvar o STJ. Imagine se não tivesse a presidência no STJ. Exatamente. É questão de conhecer para advogar aqui, ela tem que dominar o regimento interno, né? E o regimento interno Sim. traz o circuito processual do STJ, né? Então, a primeira coisa que o advogado tem que fazer para compreender o STJ é dominar o regimento interno. Depois a gente vai para o CPC. Primeiro o regimento, depois as súmulas, depois o CPC. O CPC tá É lá para trás. impossível fazer um recurso especial só com base no CPC hoje, né? É isso que eu converso bastante com meus alunos. Que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E a gente tem que fazer, né, viabilizar a teoria na prática. Tem que fazer um diálogo entre esses dois, senão não vai viabilizar o sucesso do recurso especial de forma alguma. É, ótimo. Então, bom conhecer a sua trajetória aí no STJ, eu não conhecia a sua relação com o cafezinho, né? E já podemos já entrar no mérito aqui da questão, né? Que é justamente, né, o seu livro, quem não conhece ainda, essa é a versão comercial, né, da tese de doutorado do Fernando Natal, a relevância da questão federal e a reconfiguração do Superior Tribunal de Justiça como corte de precedentes, né? Então, um trabalho tempestivo aí para o momento, né? Essencial aí para compreender
esse movimento que a gente está vivendo aí de reconfiguração realmente do STJ, né? Então nós temos esse privilégio aí de conversar aqui na fonte e nós vamos seguir aqui a nossa conversa justamente a partir dos capítulos do livro, né? Tem uma ordem aqui do sumário, né? São 4 capítulos, né? Capítulo 1, 2, 3 e 4. E aí, Fernando, você fica à vontade aí para percorrer esse primeiro capítulo aí e a gente faz uma conversa rápida aí do primeiro capítulo. E aí vamos seguindo com o segundo, terceiro e quarto, tá? Fica à vontade aí para começar. E obrigado aí, mais uma vez pela sua participação, né? Um diálogo qualificado, né? Eu espero contribuir, Paulo. Eu que te agradeço pelo convite, cara. Fiquei muito feliz pelo convite e espero contribuir com o seu projeto. E eu estou sempre disponível para a gente debater o recurso especial, meu amigo. Eu também. Então vamos Fica à vontade. dessa senhora a relevância, né? Quando eu me deparei com esse tema da relevância, me deparei, Paulo, conversando com várias pessoas, advogados, né, magistrados, colegas do doutorado, professores, alunos, né? Eu identifiquei alguns problemas que eu deveria, né, tratar inicialmente para depois entrar no tema. O primeiro problema que eu identifiquei em relação ao STJ, né, a gente está falando da relevância no STJ, foi o seguinte, meu caro. Vários alunos que eu tenho da graduação que fazem estágio e vários advogados que eu já lecionei na especialização de processo civil do IDP não conheciam a natureza jurídica do STJ, né? O STJ ele é um tribunal muito complexo, porque ele realiza 3 competências, né, funcionais: a originária, a revisional e, vamos dizer assim, a cassacional, que é essa função de uniformização, né? Então, o STJ ele não é apenas uma corte de cassação, uniformização, mas também é uma corte de revisão e uma corte de ações originárias. Então, a primeira situação que eu tive que realizar, Paulo, que é exatamente o capítulo 1, né, foi por meio de um estudo dogmático e histórico, né, conscientizar o leitor da natureza jurídica do STJ, da natureza, melhor, da natureza política estruturada pela Constituição de 88 ao STJ, que seria essa corte de uniformização, que o próprio artigo 105, né, deixa claro, né, a uniformização do direito federal. E aí, para a gente falar de uma corte de uniformização que está no texto constitucional, que é um ideário constitucionalista ali presente, a gente tem que entender como é que essa ideia foi parar na Constituição. E aí a gente, né, primeiro diálogo que a gente faz com o nosso leitor é para demonstrar que essa ideia de uma corte como finalidade política, em que sentido? Uma corte em que houve uma escolha política no texto constitucional para que ela realizasse uma função precípua, que não é julgar o caso completo, mas uma função de interesse público, que é manter a harmonia e realizar o desenvolvimento do direito federal, né, de forma uniforme. Essa foi a escolha de criação do STJ. E essa escolha de criação do STJ, ela remonta, né, às ideias iluministas que nós temos, sobretudo na França, com a Corte de Cassação, que também foi uma criação, né, política destinada à uniformização do direito francês. E essa ideia da Corte de Cassação francesa, enquanto órgão político de uniformização do direito pátrio nacional, ela foi replicada, né, em toda a Europa Ocidental, né, notadamente após principalmente após, né, os estudos do Piero Calamandrei. Ele tem um livro, né, nossa, eu quando fui ler para o doutorado, são 2 volumes assim, né, Livre Cassazione Civile, né, em italiano, a cassação civil, que ele vai fazer exatamente o que eu fiz no primeiro capítulo. Ele vai vai conscientizar o leitor do surgimento desse novo órgão jurisdicional,
que seria um tribunal de sobreposição, que tem uma função política de realização da uniformidade e do desenvolvimento do direito à luz de causas individuais que seriam julgadas na primeira e na segunda instância, que seriam preocupadas e destinadas à primeira, à revisão do caso individual, e esse caso individual seria apenas um vetor de acesso, né, de um recurso a essa corte de uniformização, em que haveria uma transcendência de um interesse público que iria gerar exatamente a sua atuação. Então, eu coloco todo esse esforço histórico, né, para falar, olha, primeiro, leitor, o STJ e a forma que ele realiza a sua jurisdição não é uma ideia nossa, né? A gente está trazendo para a nossa realidade um ideário iluminista de 200 anos atrás. E essa escolha desse ideário iluminista de 200 anos atrás foi replicada na Europa. E por que chegou no Brasil? Porque a gente foi. Eu coloco isso, né? Eu falo dessa migração da Europa Ocidental para a América do Sul, no capítulo 1. Né? Por quê? Porque a gente foi colônia de Portugal em um breve período, né? Felipe foi um rei espanhol, também unificou Portugal, também a gente foi então colônia da Espanha durante um breve momento, e isso foi trazido, né, nas ordenações renóis, essa estrutura, essa mesma forma de pensar para o Brasil, e a gente foi replicando isso, né? Então, a primeira coisa que eu tento no capítulo 1 realizar é, primeiro, trazer para o leitor uma informação segura e histórica do sistema de justiça, que é adotado pelas escolas do direito civil, né, civil law, das quais a nossa escola faz, o nosso sistema faz parte. Né? Então, eu explico exatamente a adoção desse sistema de justiça em dois órgãos jurisdicionais voltados ao caso individual e um terceiro órgão, né, que não está voltado ao caso individual, mas ao direito como um todo, mantendo essa segurança jurídica pelo tratamento isonômico do direito a ser aplicado. Né? Então, trago essa ideia. E aí eu demonstro que essa foi uma ideia acolhida não só no Brasil, mas também nos Estados soberanos europeus que eu cito, né? França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. E para contextualizar exatamente essa realidade também dentro da América do Sul, eu trago exatamente a mesma história para a Argentina e Colômbia, né, que a gente tem muita ligação no sistema jurídico. Então, assim, o capítulo 1, qual foi a finalidade dele, Paulo? Primeiro, né, trazer ao leitor a informação do que é o STJ. Trazer a informação do que é o STJ dentro de um sistema de justiça que tem 3 órgãos jurisdicionais com funções distintas. Né? Então, a partir o STJ, né, o advogado ele pode se posicionar melhor em relação à eventual ascensão da sua súplica ao STJ. E nesse estudo, né, que eu faço, de estudo de direito comparado das cortes sobreposições, eu trago exatamente todo esse cenário, né, de tribunais que possuem no âmbito, veja bem, a Europa adotou um pouquinho, adotou essa ideia de uma forma um pouco diferente da nossa. Na França, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, os tribunais, né, eles são de uniformização, eles só têm eles têm essencialmente essa função. O STJ, ele absorveu essa função e ele não se afastou da competência revisional. Então, a gente também permanece aqui no STJ como um órgão revisional, mas esse órgão revisional não é indiscriminado, como as pessoas acreditam. Tem nuances específicas, que depois eu vou falar no capítulo 2. Então, o capítulo 1 foi isso. Foi um GPS, né, para mostrar, né, que leva ao STJ e por que o STJ existe, Paulo. Sim, embora o STJ seja relativamente novo, né? A sua ideia, né? O seu espírito não é novo, né? Embora o STJ seja
né, um desdobramento ali de uma certa crise, né, do Supremo ao longo de anos aqui, mas ele tem um papel histórico. Antes mesmo da sua criação, ele já tem uma ideia já posta em relação a isso, né? Exatamente. E é engraçado que você falou da crise do Supremo, né? Por que que a crise do Supremo apareceu? Porque quando a gente foi estruturar o nosso sistema de justiça, que foi concebido a partir do decreto 848, né, de 1891, a estruturação desse órgão de sobreproposição dentro do texto constitucional de 1891, que foi replicado até a Constituição de 88, era só o STF. E o STF, ele realizava essa função cassacional de uniformização, tanto em relação à uniformização do direito federal, quanto a do direito constitucional, né? E aí que vem o grande problema. O direito constitucional é um pouco mais simples, né? O direito federal tem dois grandes problemas. Primeiro, né, o direito federal, a questão da multiplicidade das matérias no texto constitucional, em razão à competência legislativa exclusiva da União. Então, assim, a União praticamente legisla todo o direito federal, que, por sua vez, vai ser aplicado por tribunais estaduais. E aí você vai ter aquela questão que você já abordou em vários artigos, e eu já li teus artigos, sobre o princípio federativo, né? E esse princípio federativo é que vai ser já essa enxurrada de processos que o Supremo, na década de 60, vivenciou. A crise do Supremo Tribunal Federal não era em relação aos recursos extraordinários de uniformização do direito constitucional. A crise que o Supremo Tribunal Federal viveu na década de 60 era justamente em razão da uniformização do direito federal em sede de recurso extraordinário. Então, veja bem, esse cenário também que a gente está falando aqui já é conhecido também em relação à própria dinâmica, né, que antecedeu a criação do STJ e segue. Né? Para mim, essa crise essa crise da STJ, Paulo. Sim, esse problema já era estrutural sem a existência do próprio STJ, né? E sabe por quê? Qual é o grande problema? É exatamente o tratamento do princípio federativo no recurso de uniformização. É exatamente isso. Então surgiu exatamente quando o STF, porque eu até coloquei essa digressão histórica aqui no livro também. Para falar do STJ, eu tive que falar do STF antes. Né? Então eu falo da criação do STF, falo da competência funcional do STF, e aí para você ver, a gente só incorporou no recurso extraordinário a linha C, né? No recurso extraordinário a gente só incorporou a linha C, que é a divergência jurisprudencial, e veja bem, quando a gente fala de divergência jurisprudencial, a gente está falando exatamente da função cassacional. As cortes de cassação servem para uniformizar o direito. Quando você inviabiliza um recurso em que você vai trazer exatamente a divergência para a uniformização, é ele que vai realizar o exercício dessa função cassacional. E isso só aconteceu no Brasil, Paulo, na reestruturação do recurso extraordinário, por uma emenda constitucional anterior à Constituição de 37, eu acho. Mas aqui no livro, porque eu já esqueci um pouquinho dessas datas. Mas o que acontece? Então, veja bem, até mesmo a questão da função de uniformização, ela é também nova, né? Porque não tem 100 anos ainda no Brasil essa realidade. Então, depois que surgiu essa realidade nova para o STF, com a reforma constitucional da sua competência funcional, inserindo a divergência jurisprudencial, a função de fato uniformizadora, aí, Paulo, é que surgiu, né, essa crise de número de processo para o STF, que a gente está vivendo até hoje. Então, é muito interessante em termos de, né, a evolução desse tema. Eu gosto muito, como você ressaltou, eu gosto muito desse aspecto federativo, político, histórico, né? Porque o nosso presente é produto do nosso passado, né? Então não tem como ignorar nossa história jurisdicional e pensar só no presente, né? Tem que entender que o Supremo era o único tribunal do âmbito nacional e tinha competência também de analisar a matéria federal. Na década de 60 já tinha inúmeros problemas, né? Já tinha a crise do Supremo, quando ele recebia 7.000 processos
na década de 60, Victor Luiz Leal, que já vivia uma crise, por isso que veio um pouquinho as súmulas para sistematizar, veio a organização da jurisprudência. Então, a Secretaria de Jurisprudência que você falou que trabalhou aí, ela nasceu com a iniciativa do ministro Victor Luiz Leal, que criou a comissão de jurisprudência para dar uma organizada, divulgar com mais celeridade, evitar divergências, por isso que veio anunciada a súmula. Então, assim, tem toda uma história, né? Teve uma ideia de filtro na década de 60, 70, né? Para o STJ, para o Supremo. Então, a gente tem que analisar a nossa relação hoje, realmente, a partir desse movimento histórico que a gente vive. Claro que tem todo um aparato internacional, como você bem colocou aqui, né? De função, mas tem as nossas questões aqui também, né? Exato, exato. Mas O aí você. 22, é, o 22.1 da Constituição, a União tem competência privativa para legislar praticamente sobre toda a matéria federal. Então, se a União tem competência privativa para legislar sobre praticamente toda a matéria que regula a nossa vida, que é impossível você fazer uma petição inicial, até bem com os colegas, fazer uma petição inicial sem citar uma lei federal, né? Então, se a União tem competência privativa para legislar, a União tem justamente a competência privativa para primar pela uniformização, né? E aí veio o Supremo, veio o STJ, né? Então eu gosto dessa análise histórica realmente e função política, né? Eles têm uma função política que é preservar a nossa federação, preservar a igualdade de todos, não só perante a lei, mas perante a própria aplicação da lei. Tá? Então todo esse aspecto que eu acho muito importante, que eu acho que ele passa despercebido em alguns casos, a pessoa já entra direto, o recurso especial. Não, tem toda uma história por trás. Por isso que eu gostei aqui muito desse ponto histórico que você fez aqui, né? E essencial para entender a função dos tribunais de Brasília, né? Exato. Porque eu percebi isso, Paulo. Os advogados que não tinham essa expertise da militância no STJ, eles achavam, sem brincadeira, meu cara, falando de forma muito, muito sincera contigo, que o STJ era um tribunal de revisão. Então, assim, nós somos assim, um tribunal superlativo de justiça, né? E que a gente vai revisar, né, 27 tribunais, são 27 tribunais estaduais, mais 6 federais, né? E é humanamente impossível. Então, assim, e outra coisa que eu coloco muito bem claro, né? A Carta Constitucional, ela traz as escolhas políticas de uma sociedade, né? E quando ela trouxe a questão do acesso à justiça, ela traz de forma implícita ou explícita, de acordo com a corrente do seu pensamento, o princípio do duplo grau de jurisdição. Duplo grau é um juiz julgar a sua ação e o tribunal revisar. E o STJ não está nessa dinâmica. O STJ não seria, vamos dizer assim, um terceiro grau, e a gente não tem esse direito constitucional ao acesso ao STJ. Por quê? A violação ao acesso à justiça? Não. É exatamente a questão da estrutura do sistema em que você tem uma destinação a um tribunal para um bem maior, que é o interesse público, na isonomia do tratamento da lei federal, nesse órgão de orientação. Então, assim, eu tive que gastar muita página, né, com pesquisa fundamentada para tentar plantar, pelo menos para aquele que quer compreender o STJ, uma ideia do lugar que ele vai ter que habitar. Né? A gente tem que entender onde a gente está pisando. Então, o capítulo foi isso, né? Assentar um piso, né? Para as pessoas poderem, né, ficar bem fixas em relação ao objeto do STJ. Com certeza, né? Entender que o recurso especial não é uma continuação da apelação ou mesmo do agravo de instrumento. Não é, né? Eu oriento assim, eu falo, pessoal, você tem que objetivar o seu recurso especial. Esquece do subjetivo, né? Que aconteceu praticamente com o recurso extraordinário ali, com a repressão geral. Objetivação. Então, hoje você tem que pensar no seu recurso especial de forma objetiva, tem que objetivar o seu recurso especial. Esquece os detalhes das partes, esquece as questões íntimas ali, dizendo do processo, e pensa na atividade objetiva do seu recurso especial para a preservação, né, da unidade do direito, né? Então, é uma questão de mentalidade, né? Né? Só que, assim, você vê, né? O STJ, a gente está comemorando os 35 anos, né? Já era para os advogados terem essa ideia muito bem fixada na cabeça, né? É porque o filtro
filtro, assim, o recurso especial repetitivo veio em 2008. Não, no começo não foi muito bem, né, utilizado, sim, teve uma baixa, só teve realmente um incremento maior a partir de 2014, né, com a comissão, criação da comissão gestora, a estruturação do lucro. Então, pode dizer que 10 anos para cá que teve realmente um uso efetivo do recurso repetitivo, né? Então, o pessoal já pensa realmente em fazer uma apelação, um agravo de instrumento para remeter para o STJ. Nem sabe se dá para remeter, já pensa em remeter, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, o capítulo foi para isso. E o capítulo 2, Paulo, é uma complementação, né? Para mostrar exatamente que o recurso destinado a essas cortes de uniformização, em todas essas realidades que eu trouxe, né, Uhum, é uma evolução. A partir, veja bem, aí eu começo a falar da simbiose, né? Bem, eu coloco as cortes de uniformização na civil law. Então todo mundo já entendeu o que é o STJ e por que o STJ existe hoje, porque existe isso em todas as escolas do civil law. Aí eu coloco o seguinte, que nessa função de uniformização tem um problema, né? Que a gente está vivendo ainda hoje. Isso já é um problema de 200 anos. Que é o quê? Quando a corte de uniformização ela profere, né, o seu entendimento, na lógica sistêmica, esse entendimento, primeiro, ele tem que ser imediatamente replicado pelos juízes de primeiro grau. O que nós vivemos dentro da nossa sistemática, né, decisória? A gente não tem os precedentes com efeito vinculante histórico como foi construído na common law. Então, assim, ainda que essas cortes de uniformização produzissem e realizassem sua atividade, Paulo, a gente estava diante de precedentes, né, persuasivos, em que o juiz orientado poderia deixar de aplicar à luz, né, da independência funcional e do livre convencimento. Então, o primeiro problema que surge na história desses recursos. Aí vem o segundo problema. Exatamente os recursos irem para as cortes de cassação para as finalidades que esse recurso é destinado. Então, em relação a esses dois problemas que essas cortes de uniformização começam a vivenciar, a gente vai ter que socorrer, né, da outra grande escola, que é a common law. Em que sentido? Primeiro, em relação a poder é, moldar um recurso destinado, de fato, à uniformização do direito, né, do ordenamento jurídico, a adoção de um filtro. O filtro surge lá na escola do common law em relação aos precedentes que seriam fixados pelas cortes, né, pelas cortes supremas. Quando a corte norte-americana, hoje a corte do Reino Unido, né, profere um precedente, aquele precedente é vinculante, né, e é vinculante histórico e tradicionalmente para o sistema deles. Mas por que é vinculante? Porque, primeiro, para que o recurso tivesse ido a essas cortes supremas, eu tive um filtro, que era exatamente o filtro de seleção. Né? Começa lá com o Writ of Certiorari, que é a carta de certificação, que é justamente certificar que aquele recurso se destina para um fim maior, que é a formação de um precedente, e não da resolução de um caso concreto. Então, primeira coisa, as escolas da common law, as cortes da common law, adotaram um filtro para viabilizar a finalidade do seu recurso, né, de uniformização. Então, a gente não tinha isso, né, no início da nossa história. Segundo, esse julgado, uma vez realizado mediante um filtro, seria uma técnica até de julgamento, né, ele já começaria a adquirir o quê? Uma feição diferenciada. Ele passou por um procedimento decisório diferente, né, que reveste ele dessa qualidade decisória que vai ser replicada pelos juízes. Então, aí a gente começa a dialogar dentro das cortes de uniformização da civil law com dois institutos, né, da common law, que é o filtro, que vai reconfigurar o recurso, que é destinar e vai potencializar esse recurso
a realizar essa atividade funcional. E dois, não basta que esse tribunal de uniformização julgue, né, e faça a orientação e o desenvolvimento de determinada norma jurídica. É preciso que isso seja replicado pelos tribunais ACO e pelo juiz de primeiro grau. E aí surge essa necessidade da vinculação. Só que no Brasil, você sabe que mentalidade não se muda, né? A gente está tentando mudar, por exemplo, a mentalidade em relação à consensualidade. A gente está até com um tema afetado, que é o 1271, sobre a questão da audiência do 334, que é a consensualidade. E aí vem a questão, por que a consensualidade não pegou no Brasil? Porque não é obrigatório, né? Como já foi um dia na Constituição de 1824, no próprio Estado brasileiro. Então, o que acontece, Paulo? Essa mudança de mentalidade em relação à aplicação de um precedente de uma corte de uniformização não ia mudar. Então, houve a necessidade de outra escolha política no texto constitucional, com a emenda constitucional 45 de 2004, da adoção da teoria brasileira dos precedentes, em que a própria Constituição trouxe a natureza vinculativa e obrigatória aos julgados realizados diante de um filtro, que é a repercussão geral, que foi trazida, né, atribuindo essa feição ao que a gente pretende hoje. Então, o capítulo 2 vai falar exatamente dessa situação, Paulo, em que houve em todos esses estados soberanos que eu trouxe aqui, né, a evolução do recurso que viabiliza a competência uniformizadora. Lá na França, que é o berço, você tem um filtro impróprio, que é os motivos sérios. Você tem que fazer uma exposição em tópico próprio, no teu recurso, dos motivos sérios, né? Motivos sérios. Então, o que acontece? Eu tenho isso na França, eu tenho na Espanha o interesse cassacional, o nome do filtro é esse interesse cassacional, você tem que demonstrar um interesse cassacional no seu recurso. Na Alemanha, que você já conversou muito com a professora Gisele, que é uma amiga querida, né? Você tem a questão da significação no revision, né, alemão, que é exatamente um filtro, né? Então você vê que as outras realidades que a gente comunga esse berço também foram para o lado do filtro. Então esse filtro no recurso especial, esse filtro no recurso extraordinário, não é nenhuma novidade também jurídica, né? Inclusive até mesmo o nome, a arguição de relevância. Você estava falando do ministro Vitor Nunes Leal. O Supremo teve essa crise em 1960, na década de 1960, e a solução que foi debatida, veja bem como a gente vive ciclos, né? Falaram assim no Supremo, vamos aumentar o número de ministros. Quantas vezes a gente já falou assim, a crise do STJ vai ser superada aumentando o número de ministros, visto que a Constituição traz apenas o número mínimo, né? E as mesmas soluções foram debatidas na década de 60. E qual foi a criação do Supremo? Criaram regimentalmente, esse foi o grande problema, regimentalmente, um filtro por recurso extraordinário, que era a arguição de relevância, né? Então, assim, a gente está vivendo mais do mesmo, né? Então, eu coloco isso e trago a necessidade, pela jurisprudência lotérica e dispersiva que a gente vive no Brasil. Até tem um professor da Universidade Federal do Paraná, que eu li muita obra dele, é voltada nesse sentido, que é a jurisprudência lotérica, que é o professor Eduardo Cambi. E o professor Eduardo Cambi, ele tem um diferencial. Além dele ele ter isso como objeto de pesquisa, a jurisprudência lotérica, ele é desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, assim, ele tem total autoridade para falar exatamente dessa dispersão hoje pelos juízes, né? E essa necessidade que já passou já da época, né, de contingenciar, fazer uma contingência em relação a essa jurisprudência lotérica, essa dispersão decisória. Porque a maior injustiça, Paulo, é você ter o mesmo caso decidido de forma diferente, né? Então é isso que eu faço. No mesmo espaço de tempo, né? Exato. Beleza. Aí como é que você conversa, né, com o seu cliente, né? Não tem nem o que falar. A gente chora junto. Tempo. É uma questão cultural mesmo, igual você falou, a mentalidade a gente não positiva, né? Mentalidade, a gente tem que trabalhar essa questão. Nos meus cursos, nas minhas aulas, eu sempre indico a exposição de motivos do CPC. É uma leitura muito boa e ele fala justamente, a exposição, né? Fala justamente da mitigação do livre convencimento motivado.
né, que tem, é expresso, né, na exposição de medida, dizendo que tem causado distorções sistêmicas, né, o uso desenfreado do livre convencimento motivado, né? Então, há uma fase, você sabe muito bem, que há uma fase de análise do recurso especial que não pode exercer o livre convencimento motivado, que é a segunda fase. Você passou na fase de conhecimento, você entrou no mérito, você não tem o livre convencimento motivado, porque ali incide o 927. Ali você tem que verificar se o judiciário já respondeu aquela questão, né? Porque o juiz, o desembargador, o ministro, ele não é o judiciário, né? Ele faz parte do judiciário, né? Então essa questão da mentalidade realmente, ela, eu acho que é o nosso maior entrave atualmente aí o cultural, assim dizendo. Exato. Mas para ver, aí esse é o grande problema, esse entrave que você vê que, na verdade, é institucional, porque é do próprio Poder Judiciário, né, Paulo? Ele só teve um jeito. Se o juiz tem o poder, é só pelo poder que eu posso mitigar essa resistência do juiz. Foi por isso a opção do nosso legislador, né, de levar para o texto constitucional essa teoria brasileira em que uma interpretação já nasce precedente, porque era necessário evitar o mal maior que hoje nós temos, isso é um fato, que é essa dispersão decisória, que gera muito mais insegurança jurídica, né, do que segurança jurídica. Então, assim, eu até brinco, né? Você conhece muito bem a vida do ministro Vitor Nunes Leal, ele tem uma frase, né? Que para escolhas difíceis não há decisões fáceis. Então, não estou que é a melhor escolha. É a escolha que o meio acabou resultando, né? Sim, sim. E desenhado esse, né, histórico nosso aí, né, até de crise, e desenhada essa questão da transformação das cortes, né? A gente vê o STJ hoje, como a gente já conversou, realmente além do seu limite operacional, 2013 ele recebeu 460, 465 mil, conseguiu baixar 410, aquela história que a gente estava falando, não basta só julgar, tem que baixar, né? Então ele recebeu 460 e baixou 410, então ficou devendo, assim dizendo, 50 mil, né? Que entrou para a taxa de congestionamento, entrou para o seu acervo, né? O acervo hoje do STJ é mais de 300 mil processos, né? Então, é preciso visualizar a realidade macro do STJ e entender que nem 1% dos processos que o STJ tem é julgado pelo plenário, pela pauta, né? Vira pauta se dizendo, né? Que vai para a turma, que vai pela sessão, que tem citação oral. É esse modelo de justiça que a gente quer para o STJ, né? A monocratização do STJ, né? Então, assim, a gente tem que pensar na maneira macro. Geralmente o advogado só pensa, poxa, meu recurso não foi conhecido, jurisprudência defensiva, né? O pessoal briga muito com a jurisprudência defensiva e tudo. Então, assim, é esse modelo de justiça que a gente quer para o STJ, né? De menos de 1% dos seus processos serem julgados num colegiado, que é a natureza do tribunal, né? A natureza colegiada. E depois vai para o virtual, a monocrática, no interno. E aí, assim, ninguém está satisfeito, né? Então, a gente precisa refletir mais sobre isso, né? Entender o que a gente tem, entender que o livre convencimento hoje motivado, ele não é absoluto, né? Eu era instrutor de RESP aí no STJ, né? E aí eu gravei um curso aí eu falei, justamente, né, destacando essas fases de análise do recurso especial. E aí eu acabei de gravar também aqui fora, né, como advogado hoje em dia, esse curso, né, as fases de análise do recurso especial. Porque a gente precisa entender que não há livre convencimento motivado absoluto na análise do seu mérito. Hoje a gente vive uma vinculação a partir do 927, né? E se você não tiver um controle interno, você bem sabe isso, na análise dos processos, causa ofensa ao 926, causa estabilidade, incoerência na jurisprudência. Aí você não tem uma análise precisa das fases da análise, entra no mérito, desconsidera a aplicação de um tema, aí fala, poxa, o próprio ministro não está aplicando o tema que ele votou. Então, assim, vira uma zona, né, realmente. Aí é gestão, né? A gente aqui no gabinete, a gente pode até ter divergência, mas não interna. Não, Interna não não. entendo.
interna, Exatamente. né? E é Mas aí o justificado. que acontece também, Paulo, é o seguinte, há umas escolhas políticas, né, que atrapalham. Vou dar um exemplo. Quando no capítulo 2 eu falo dessa transformação, desse recurso que viabiliza a uniformização por essas cortes escolhidas pelo texto constitucional para realizar essa atividade de interesse público e não interesse particular, notadamente, né, tem três códigos de processo civil, que é o francês, o português e o alemão, ele é um pouquinho, ele mitiga um pouco. Acho que a Gisele já deve ter conversado isso com você. Mas no texto, expressamente no texto do CPC português, francês, de forma expressa, eu acho que o português é o 674, fala que no recurso de revista, o recurso de revista seria um recurso especial lá em Portugal para o Supremo Tribunal de Justiça, que seria o nosso Superior Tribunal de Justiça aqui, né? Não cabe reexame de fatos, está no CPC. No recurso de revista não cabe reexame de fatos. No código francês, né, no pouvoir en cassation, o código processo civil francês fala, tem um artigo dizendo a mesma coisa, que não se admite o reexame de fatos no pouvoir en cassation. E no revision, né, ele tem essa dicção, mas ele fala que admite-se quando o objeto da prova for objeto da necessidade de interpretação. Ele faz uma mitigação, mas o código fala a mesma coisa, só que dá uma mitigação, né, muito suave, quando é possível a apreciação de prova dentro do revision. Veja bem, a gente tem legislações que regulam esses recursos nesses países, e aqui no Brasil, a gente colocou isso no CPC? Não, deixa o STJ ficar malfadado com a súmula 7, né, que na verdade nada mais é do que a redição para o STJ do que o Supremo Tribunal Federal já aplicava no recurso extraordinário de uniformização do direito federal, que é a súmula 279 do STF, né? Aí vira essa história da jurisprudência defensiva, né, Paulo? Sim. Eu. Em alguns pontos, né, o pessoal tem razão, né? Mas para mim a maioria das hipóteses não há jurisprudência defensiva. O que há realmente apenas uma aplicação da natureza do próprio STJ, né? Para questionamento, súmula, que impede revisão de matéria fática. Então é da própria natureza do tribunal certos requisitos, né? Não dá para cunhar de jurisprudência defensiva isso, né? Então precisa ter um conhecimento macro em relação a isso, né? Então, na parte da transformação, podemos dizer que houve uma positivação da transformação, né? Isso. E a positivação da transformação com o código, o principal marco legal é o Código de Processo Civil de 2015, né? Que positivou essa transformação, né? Que você falou das cortes de sobreposição na busca pela segurança e previsibilidade jurídicas, perfeito, né? Só que para nossa realidade, mesmo positivando, né, essa transformação, isso não atende à necessidade estatística do STJ, né? E aí a gente entra no seu capítulo terceiro, né? Que é o próprio mérito em si aqui, né? Que é a relevância da questão do direito federal. Exato. Aí o capítulo terceiro, ele fala exatamente da forma em que o recurso especial, à luz do CPT e da emenda constitucional pela adoção da teoria dos precedentes, Paulo, está sendo redesenhado, né? E quem vai ter essa função preponderante de redesenhar o recurso especial é a relevância. E aí, o que eu fiz? Bem, aí eu entrei no tema relevância. Eu dividi em dois novos capítulos do livro, né? Um para falar sobre a relevância em sua atualidade, o estado, né, o estado em que ela se encontra. E no capítulo 4, a partir do estado em que ela se encontra e compreendido o que ela é e como ela poderá ser regulada pelos dois anteprojetos que nós temos hoje, né, o do STJ e da OAB. A nossa OBPC, ela enviou um estudo, né, mas ela não tem iniciativa de propor. Então, ela tem que ter algum parlamentar que apadrinhe aquela proposta, né? E ainda não houve isso. Então, por enquanto, a gente só tem dois anteprojetos, né, que é o do STJ e da OAB. Então, eu analiso esses dois anteprojetos e percebo que existe no capítulo 3, nessa atualidade,
da atual discussão da relevância por meio desses dois anteprojetos, Paulo, duas possibilidades em relação à relevância, que é a do STJ transformá-la na repercussão geral e que, pela proposta literal da OAB, é transformá-la na transcendência. E aí eu trago alguns problemas em relação às escolhas que o Congresso Nacional poderá vir a realizar. Porque quem vai decidir, né, se vai ser transcendência ou repercussão geral é o Congresso, né? Tudo depende da forma que vai ser negociado na esfera pública esse debate, né? Então, mas aí eu deixo bem claro qual é a situação que cada uma dessas escolhas implicaria no capítulo 3, né? E aí no capítulo 3, quando eu vou falar do anteprojeto da OAB, notadamente, Paulo, eu mostro alguns problemas que a gente vai ter. Porque, o primeiro, o STJ, no texto constitucional, ele tem a mesma organização e a mesma disposição normativa do Supremo. Você pode ver que o Supremo tem sua competência traçada no texto constitucional, no artigo 102. A gente chama de competência funcional. O STJ, idem, no artigo 105, você tem um artigo da competência funcional, da uniformização do direito federal no STJ e uniformização do direito constitucional no STF. Se você pegar o texto da Constituição e for ver o TST, que está aqui, aqui atrás dessa cortina aqui, que é a minha visão de trabalho, o TST não tem sua competência funcional estabelecida na Constituição. E aí, veja bem, quem vai estabelecer a competência funcional do TST é a legislação, a legislação federal, quando vai regular o recurso de revista. O recurso de revista, tanto é que a transcendência foi colocada na CLT, não tem uma palavra. Eu até brinco com meus alunos, né? Até da especialização. Se alguém aí vê a palavra transcendência na Constituição, eu libero da prova. Não tem a palavra transcendência no capítulo do TST, no texto constitucional, porque a competência do TST está disposta na legislação federal, assim como seu filtro. Por quê? Porque foi dada outra roupagem à transcendência. A transcendência, ela não cumpre a uniformização pelo precedente obrigatório. Quem advoga no TST sabe que o TST não produz precedente vinculante, né? Então, assim, aí vem o problema. Se a gente falar que a transcendência, a relevância vai ser a transcendência, o STJ vai continuar a mesma coisa, sendo muito sincero, Paulo. E talvez nem é a mesma coisa, vai piorar. Porque quando você iguala o filtro de seleção, né, a transcendência hoje para o TST é mais um requisito de admissibilidade. Então, diante de todas aquelas súmulas que você já leciona, a súmula 7, súmula 211, 83, a 282, 283, 284, 126, né? Vai ter, além disso, vai ter a relevância. Aí sim, vai ser só jurisprudência defensiva, né? Então, eu coloco isso no livro, né? Que será que, de fato, a transcendência viabiliza o papel do STJ como corte de uniformização, ou ele mantém o STJ como notadamente hoje nós temos, como a corte de revisão? Então, eu acho que a transcendência nesses termos, né, se a relevância for a transcendência, a gente já está perdendo talvez a última oportunidade de reconfiguração do STJ, meu caro, né? E aí eu deixo bem claro que todo o texto constitucional foi construído à luz do modelo da repercussão. Para você ter essa ideia, que não sou eu que tenho essa conclusão. No texto constitucional, que traz a relevância, fala que a relevância é de apreciação do tribunal. Perfeito. Do tribunal, com um quórum qualificado de 2/3. Perfeito. A repercussão, ela tem esse procedimento. A transcendência, como ela não é um filtro de seleção, ela é um requisito de admissibilidade, quem faz o exame da transcendência é o relator. Aí vem uma incoerência sistêmica absurda, Paulo. Como é que o ministro do TST faz de forma individual o reconhecimento da transcendência e o ministro aqui do STJ, levando para o órgão hierarquicamente máximo do tema,
vai ter que reapreciar se admite ou não o recurso. Então, o ministro do TST pode mais do que o juiz do STJ, né? Sim. Porque lá é individual, aqui não, é colegiado, com quórum qualificado. Então já tem uma incoerência sistêmica. Por que foi essa escolha do nosso legislador? Porque lá na repercussão, que não tem a natureza da transcendência, tem uma dúplice natureza, né? Filtro pluri-individual de admissibilidade do recurso e técnica de julgamento, exatamente para qualificar o debate, eu preciso desse procedimento. Então a gente olha, veja bem, tem um grande problema. Se a escolha da OAB passar, a gente já tem uma incoerência sistêmica, porque aí a irmã da relevância vai ser a transcendência. E você vai ter um cenário distinto da transcendência. Então, assim, tem muita incongruência. Eu acho que o debate não foi muito bem compreendido, né, pelos operadores. Então, faltou um pouco. Eu achei um pouco reativo. Reativo, o termo é esse. O anteprojeto da OAB ele foi reativo. A OAB teve que atuar no susto, né, com a promulgação da emenda. E aí, essa reatividade, eu acho que não esgotou o debate em relação ao instrumento. Então, eu coloco isso no livro também, Paulo. Então, eu coloco o que é a relevância na atualidade, né, que é um instituto ainda a ser procedimentalizado, e que vai ser exatamente esse procedimento que vai dizer a sua natureza. E dentro das possibilidades existentes, tem dois caminhos que eu coloco, né, exatamente as perspectivas a partir do capítulo 4. Então, o capítulo 4 ele decorre de uma escolha das perspectivas hoje, né, que eu tenho para a relevância. Ótimo, ótimo. Reflexão importante essa, né? Tinha até me esquecido que a transcendência tá só na CLT, né? O 896, né, da CLT ali. Tinha até esquecido disso. É verdade, Pois é, né? fala muito de congêneres, né? Eu estou falando de congêneres. Aí eu falei, bem, no Brasil você já tem a repercussão geral, você tem a transcendência. Então eu tive que estudar a fundo a transcendência. Aí eu tomei um susto, quando eu fui lá no texto constitucional e fui ver o TST, e o TST não tem competência funcional no texto constitucional. Está na lei federal. A transcendência, ao contrário da repercussão, não foi trazida por uma emenda à Constituição, foi por uma alteração à CLT. Aí eu falei, peraí, tem um problema aqui que agora não tá casando o STJ com o TST. Não tá dando match, né? Então a gente já vê que não foi pensado a relevância para ser a transcendência. E essa discussão é um pouco tardia, ao meu ver, Paulo. Ela é válida, mas é tardia. Ela aconteceu, né, depois do inevitável, né? Foi reativo. Sim, sim. Não, ótimo. A gente acabou falando de passado, né? Capítulo um e 2, né? Um passado mais distante, né? O capítulo um passado mais próximo, o capítulo 2 e o presente, que é o capítulo 3, né? Que é o estado da coisa atualmente, né? Ainda não temos lei, né? Aguardamos a lei. A relevância foi aprovada, a PEC de relevância foi aprovada em 2002, né? Estamos em 2024 ainda, já, né? O tempo próximo da repercussão geral. A repercussão geral foi aprovada em 2004, a lei é de 2006, né, da repercussão geral. Então elas estão próximas assim, né, do tempo de tramitação de exigência assim, né, de uma lei, né? E eu vejo que o capítulo 4 já é uma análise futura, né? Exato. Porque aí, a partir da compreensão do atual estado, né, da relevância, a gente passa a trabalhar perspectivas, possibilidades, né? E aí eu tento fazer aí eu, obrigatoriamente de fazer um bom estudo do Supremo. O que acontece nessa parte? Bem, se a gente escolher a relevância como repercussão, a gente já tem, igual você falou, a repercussão surgiu no texto da Constituição em 2004. Foi procedimentalizada por lei federal em 2008. Então a gente já tem 20 anos de expertise, né, sobre a repercussão geral, que inclusive todos que estudam repercussão geral, né, são unânimes em dizer que a construção da repercussão geral foi um exercício de tentativa e erro, né? Tentava-se algo novo, vendo que era positivo, se incorporava, vendo que era negativo, se afastava.
A repercussão não nasceu com essa natureza que o Supremo deu hoje, Paulo. Ela foi construída ao longo desses 20 anos. Então, eu entendi isso. Né? Então, a primeira coisa que eu falo, a gente não pode repetir os erros do Supremo. A gente tem que partir do ponto atual do Supremo e dar, em relação à relevância, a nossa peculiaridade, a particularidade do STJ. Né? E aí, nesse sentido, eu tenho obrigatoriamente dizer o seguinte, que para a relevância ter sucesso, né? E qual é o sucesso que eu vejo na relevância, Paulo? Não é tirar processo aqui da minha mesa, porque o processo eletrônico já tirou os processos da minha mesa, né? Então não é tirar processo. O que é? É decidir, né? Em vez do STJ ser um tribunal que mantém mais de 80% do que é decidido hoje pelos estados, o STJ ter tempo e pessoas para realizar o quê? Análise de mérito e orientações interpretativas, pacificando o direito federal. A gente não tem isso. Né? Então, eu vejo a relevância como um instrumento que vai potencializar a análise de mérito do recurso especial. Para mim, a relevância não veio para ser mais um óbice. Ela veio pelo contrário, para libertar o STJ dessa competência principalmente revisional, né, para que o STJ tenha tempo de ver mérito. Né? E aí começar. Por quê? Porque o Supremo, aconteceu isso com o Supremo, eu coloco isso no livro. Né? Você tem dois Supremos, Paulo. Um antes da repercussão e outro depois. Isso é sentido hoje. Né? Hoje, todo cidadão brasileiro, exatamente pela orientação e pela segurança e previsibilidade jurídica que o STF realiza na repercussão geral, conhece o que o STF decide, conhece seus ministros. Né? Por quê? Porque o STF hoje adotou uma posição de protagonismo em relação à sua função constitucional. O STJ está sendo impedido de realizar esse seu protagonismo. Né? Por quê? Porque, embora ele seja uma corte de uniformização, ele também realiza, em determinados casos, a competência revisional, e eu pontuo isso no livro. Né? Só que hoje tem uma inversão. Hoje o STJ é uma corte de revisão e, nas horas vagas, uma corte de uniformização. A relevância vai fazer o contrário. Só que para a gente chegar nesse mesmo cenário da repercussão geral no Supremo, Paulo, eu observei uma coisa. Quem transformou a repercussão geral no Supremo foram dois instrumentos internos do STF, que a gente tem aqui no STJ. Primeiro é o regimento interno. Se você pegar a lei de regência da repercussão, a lei de regência de repercussão, ela é superficial, ela apenas realizou a alteração no CBC quanto ao recurso extraordinário com a repercussão geral, ela não trouxe o circuito, né? Não trouxe o circuito enquanto procedimento da repercussão geral. Por quê? Porque ela colocou nos termos do regimento. Regimento, me fala o que é o procedimento da repercussão geral. O procedimento me fala qual é a natureza jurídica da repercussão geral. Quem construiu a repercussão geral foi o regimento interno do STF. Essa realidade vai ter que ser realizada pelo STJ, pelo seu regimento interno. E antes que qualquer pessoa fale, né, o próprio anteprojeto do STJ e o próprio projeto até mesmo da OAB são lacônicos, superficiais e deixam para o regimento interno a bola dividida, né, a procedimentalização desse instituto. Então, veja bem, o STJ somente vai incrementar a relevância se rediscutir o procedimento, e aí vem a crítica, essa discussão tem que ser aberta com participação, né, de todos os operadores institucionais do direito interessados, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, né, realizar a otimização no regimento desse procedimento. Segundo, o que viabilizou o STF julgar mais por meio da repercussão geral? Aí eu vou entrar numa polêmica horrorosa, né? O plenário virtual. O Supremo tem um estudo que eu cito no livro, né, que foi realizado lá na época que o Alexandre Freire, que é da nossa associação, ele era o secretário de altos estudos do STF, que mostra o seguinte, que o plenário virtual, Paulo,
ele foi concebido no Supremo Tribunal Federal em 2007. E no ano que ele foi concebido e regulamentado no regimento interno lá do STF, ele correspondia a 0,89% dos julgados. Então, o Supremo Tribunal Federal, em 2007, julgou 0,89%, né, dos seus julgados no plenário virtual. Aí, em 2017, o que acontece? Em 2017, nós tivemos a primeira inversão, em que o Supremo julgou mais no plenário virtual do que no plenário presencial. E aí nós tivemos, em 2020, a mudança do cenário, em 2021. Em 2021, foi a primeira vez que o plenário virtual ficou em 98% dos julgados e se mantém, né, restando ao plenário presencial menos de 1% de julgamento hoje. E o mais interessante, eu falei a data para você que houve essa... É como se a gente fosse analisar, né? O plenário presencial estava aqui, o plenário virtual do Supremo estava aqui. A gente teve lá essa evolução. Em 2007 era assim, em 2017 virou, e em 2021 a realidade se cristalizou dessa forma. O que aconteceu em 2021, Paulo? Pandemia. A potencialização do plenário virtual foi exatamente em razão de um fato da vida, que foi a pandemia. E aí, uma coisa que eu falo para meus alunos, advogados inclusive, a realidade, quando ela se fixa, ela é irreversível. É uma realidade reversível para o Supremo Tribunal Federal, essa preponderância do plenário virtual. Então, se o STJ quer julgar processo de mérito, ele vai ter que fazer a implementação do plenário virtual. Por que eu digo isso? Eu estou aqui no STJ conversando com você porque eu estou fazendo estudo da sessão de julgamento de amanhã, da quarta turma. Amanhã tem 35 processos na ordem do dia da sessão presencial. Se eu pegar aqui esses 35 processos e te mostrar, Paulo, você vai ver comigo que quase a metade deles é processo adiado de 2, 3, 4, 5 turmas pretéritas. Por quê? Porque a gente não consegue julgar processo presencialmente. Então, para que eu julgue mérito, eu vou ter que otimizar o plenário virtual. E aí a gente vai, eu entro nessa polêmica no meu livro. Só que eu sou muito ciente de que o plenário virtual hoje do STJ é um voo cego. Ninguém tem o menor conhecimento do que está acontecendo no plenário virtual. E isso é antidemocrático, inclusive, né? Porque fere dentro do processo civil princípios democráticos, que é o quê? Acesso à justiça, devido processo legal, contraditório. Então, o regimento interno vai ter que potencializar o plenário virtual, e essa potencialização do plenário virtual do STJ vai ter que dialogar com a realidade, né, do plenário presencial. Vou dar um exemplo. Você é instrutor de recurso especial, foi instrutor de recurso especial aqui no STJ, e é professor de recurso especial fora. O STJ, o recurso especial, você disse claramente, eu tenho 2 juízos, né? O juízo de admissibilidade ou de conhecimento e o juízo de mérito. Eu só posso transpor ao juízo de mérito desde que vencido o juízo de conhecimento. Então, veja bem a seguinte situação. O recurso, a gente aplicando uma súmula 7, a gente não conhece do recurso. A gente aplicando a 211, ausência de pré-questionamento, eu não estou conhecendo do recurso. Aplicando a 283, dizendo que existe um argumento autônomo não atacado, eu não estou conhecendo do recurso. Então, eu jogo no plenário virtual, por exemplo, a manutenção dessa monocrática em relação ao não conhecimento do recurso. Tem um ministro no colegiado que entende que é superável esse óbice e que a gente tem que olhar o mérito. Não tem esse debate no plenário virtual. Então, eu vou ter que ter, por exemplo, dentro do debate, do julgamento, um ambiente para o conhecimento, e se o ministro relator for vencido na aplicação do conhecimento, porque está no regimento interno, né, que vencido na aplicação do não conhecimento, o ministro relator participa do julgamento de mérito, está no regimento, né, eu tenho que ter uma arena de debate para o próprio recurso em relação ao mérito. Então, tem muita deficiência a sustentação oral. O STJ viabiliza a sustentação oral
por meio de mídia, tal qual o Supremo faz. Problema, que o plenário virtual ele pode ser adotado. Ele pode ser adotado como ele seja um retrato fidedigno do presencial. Então vamos pegar o procedimento. No presencial, o ministro faz o pregão do processo, lê o relatório. Lido o relatório, os demais pares tomaram conhecimento do processo e do que se trata o processo. Perfeito. Sustentação oral do advogado. O advogado faz a sustentação oral, complementando o conhecimento dos demais pares. A partir do fim da sustentação oral, o relator profere o seu voto, que é depois submetido à deliberação do colegiado. O regimento interno, o plenário virtual vai ter que viabilizar essa realidade. De que forma? O ministro, o relator, lança o voto no sistema. O advogado, ele tem conhecimento da pauta do plenário, ele pode, no prazo legal, fazer a sustentação por mídia. Ele vai fazer a sustentação por mídia e vai ser juntado lá no plenário virtual a sustentação por mídia. Bem, o que acontece? Os ministros que vão apreciar o voto daquele ator, eles só poderiam só ter acesso à parte do mérito do recurso depois de que o sistema acusasse que a mídia eletrônica de áudio ou de vídeo foi aberta e escutada. Aí tem o acesso ao voto no mérito. Você trabalhou aqui, você sabe que o nosso documento tem 3 partes, né? Ementa, relatório e voto. Então tem como fazer esse compartimento, né, da decisão. Aí viabiliza a leitura, e aí eu tenho esse ambiente de deliberação de voto de conhecimento de mérito, que havendo a divergência, o ministro já lança a sua divergência, que vai ser conhecida por todos, né, e pelo próprio relator, viabilizando o julgamento. Ou seja, nesse cenário procedimental, e eu coloco isso no livro, eu tenho um plenário virtual que dialoga com o plenário presencial. E aí vem a questão, se ele dialoga, se ele é o retrato do plenário presencial, por que não adotar? Né? Então, eu coloco esse debate também no capítulo 4. Então, tem coisa interessante aí. E são transformações profundas no STJ aqui, né? E para quem está nos escutando aqui, o meu primeiro episódio foi justamente sobre o plenário virtual do STJ e do Supremo, proximidades, com a Camila Nascimento. O segundo foi com o Márcio Faria, que nós falamos sobre o histórico da jurisprudência defensiva. O terceiro, que você já mencionou, foi com a professora Gisele Welch, como funciona o sistema alemão, né, que é bem próximo ao nosso, que os ministros gostam bastante. E o último eu conversei com o Paulo Mês, né, nosso presidente da associação, que ele trouxe 10 contribuições, 10 legados da repercussão geral para a relevância do recurso especial, né? Então eu estou trilhando um caminho aqui, né, de conhecimento aí para que vocês possam acompanhar bem, né, com especialistas na área, essa transformação que o STJ vai passar. É uma transformação profunda, né? Não vai ser do dia para a noite. Você falou do Supremo, né? O Supremo, hoje, ele chegou a 20 mil de acervo com a repercussão geral, com muito trabalho, depois de 20 anos de repercussão geral. Em 2006, né, o Supremo tinha 150 mil, né, de acervo. Hoje ele tem 20 mil, 21, 22, e conseguiu controlar os processos recursais, né? Hoje os gabinetes têm mais processos diretos, né? E conseguiu controlar, racionalizar a prestação jurisdicional dos processos recursais, que é o recurso ordinário com a repercussão geral. Mas isso aconteceu de muita tentativa e erro depois de 20 anos, né? Praticamente 20 anos depois que o STJ, o Supremo, conseguiu racionalizar a sua atividade, né? Os gabinetes lá rodam com 1000 processos no gabinete, 1000 e pouco, né? Tem gabinete lá com menos de 1000 processos. É o ideal do STJ rodar nessa faixa de 1000, 1000 e pouco, 2000 no máximo. Esse é o ideal, né? O ministro Buzzi conseguiu baixar muito bem seu acervo e tudo, mas esse volume que ainda continua entrando torna irracional a atividade do STJ, porque ele tem que ficar carimbando
súmula sobre o mesmo caso toda vez. Hoje o Toda S vez. é de decisão burocrática, Paulo. Exatamente. Então, é o fluxo que ele é irracional para a atividade do STJ, né? E você precisa criar justamente filtros, né? Em relação à própria admissibilidade de certos recursos. Fala, olha, isso aqui é súmula 7. Não precisa subir mais, porque não existe um repetitivo, não existe uma irrelevância ainda sobre determinadas matérias. E com isso, com a interposição do agravo na origem, porque não tem tema, vai subir invariavelmente. Vai entrar no acervo do STJ com a presidência, se estiver interno, vai ser distribuído a algum gabinete. Entra nesse fluxo total que existe no STJ hoje, né? Então, o STJ está passando e vai passar por uma transformação profunda na sua atividade adicional e realmente uma reconfiguração, como o Fernando Natal colocou no seu título do livro. É uma reconfiguração. E quem não está acompanhando isso não vai entender nada, né? Quem não está acompanhando isso realmente vai ficar perdido, né? E por isso que a ideia desse podcast, né, de unir de forma mais contraída esse conhecimento, né? Como eu falei, comecei com o plenário virtual, jurisprudência defensiva, modelo alemão, legado da repercussão geral e agora de mais profunda a reconfiguração do recurso especial com o Fernando Natal, tá? Então é um conhecimento profundo, né? A gente precisa de muito tempo aqui para debater isso, mas isso aqui foi realmente um passeio, né, histórico, né? Passado, presente e perspectiva de futuro com a proximidade do repetitivo com a relevância, né? Mas sabemos que não vai ser do dia para a noite. Primeiro que é só um direito intertemporal, né? O acervo por si só não vai ser julgado a critério da relevância. Tem um acervo gigantesco hoje, o STJ, 300 mil processos de acervo. Então é uma transformação que, enfim, vai demorar anos. Muitos anos ainda serão necessários para que o STJ entre nessa rota da reconfiguração da sua natureza, da sua exigência do recurso especial, né? Então a gente está falando aqui, está plantando coisas porque, assim, realmente, é a médio e longo prazo que o STJ vai conseguir alcançar essa transformação. E o repetitivo, né, os caminhos, né, da gestão dos precedentes com os repetitivos é um caminho que foi trilhado, houve a pavimentação desse caminho, né, com o gerenciamento, com o virtual. Então, acredito que é um caminho possível já para a relevância, aproveitar toda essa expertise que o STJ teve com os repetitivos, né? Não sei se você tem essa mesma opinião. Com certeza. Inclusive, eu deixo bem claro, né, que o rito da relevância, se ele for utilizado como uma técnica repetitiva, que é uma técnica que qualifica o julgamento, ele vai absorver o rito dos repetitivos, né? E aí eu até brinco com meus alunos que se a gente realmente tiver a instrumentalização da relevância como técnica de julgamento de precedente qualificado, repetitivo vai virar apenas uma menção histórica, né? Ah, eu lembro dos repetitivos, porque você vai ter absorção no rito da relevância, né? De toda a experiência do repetitivo, porque a relevância ela não só ela vai servir não somente para reafirmar a jurisprudência do STJ, que isso é um repetitivo hoje, né, mas para realizar, né, a fixação. Então o STJ vai levar toda a expertise do repetitivo para a relevância que vai absorver. Tanto é, né, Paulo, que o Supremo nunca julgou também repetitivo, só julgou em repercussão geral. Por quê? Porque a repercussão geral veio para o Supremo junto com o repetitivo. Então, se você pode o mais, por que você vai fazer o menos? Mais ou menos isso. Exatamente, né? Então, o STJ vai ter essas duas expertises, né? A do Supremo com a repercussão geral e vai ter expertise do seu próprio aprendizado institucional Isso. com o repetitivo, né? Então, ele tem esses dois caminhos já trilhados que ele vai poder absorver, né, e implementar as melhores práticas, né? Porque exige, como a gente estava falando, gestão, né? Você precisa de gestão para poder operacionalizar essa relevância, né? E hoje tem um núcleo de gerenciamento de precedentes coletivas que está muito bem estruturado, né? Com a assessoria do Marcelo Marchiori, que foi plantado pelo nosso saudoso ministro Sanseverino, né? Então, plantou muito bem, sedimentou esse caminho do repetitivo
para a relevância. Então, a relevância vai avançar naquilo que o repetitivo não conseguiu avançar, né? Então, com o aprendizado já da repercussão geral no Supremo, tá? Olha, são muitas questões aqui, né? Se deixar a gente vai longe, né? Mas a gente tem que deixar aqui também o nosso ouvinte com o tempo dele. E eu aproveito aqui para te agradecer e deixar o espaço aí para fazer suas considerações finais aí. Pode fazer suas considerações. Perfeito, Paulo. Não, nessa conclusão, eu só queria te agradecer pela oportunidade, né, dizer para você que eu estou sempre disponível, né, que a gente tenha uma afinidade muito grande de pensamento em relação ao STJ. E mais uma vez eu te agradecer por poder, né, divulgar o meu livro para os ouvintes. Então, eu só tenho que te agradecer, Paulo. Só isso. Que isso, obrigado. Obrigado. Nós temos realmente essa preocupação institucional com o STJ, né? De que esse tribunal seja realmente um tribunal eficaz, racional aí na prestação jurisdicional e que ele consiga realmente passar por esse momento de transição que está difícil, mas vamos torcer que com empenho, né, de magistrados, servidores qualificados como você, o STJ consiga avançar nessa transformação, que é uma reconfiguração, como você bem disse aí no título do seu livro, tá? Muito obrigado aí pela sua participação, meu amigo. Eu que te agradeço, Paulo. Um abraço para você e abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.